Nós já estamos caminhando para a etapa final. Estamos aqui já como contagem regressiva e eu vou fazer uma recapitulação aqui do que nós vimos, né? Até então, o decorrer aí desses 35 dias. E nós começamos o nosso desafio dizendo o seguinte: afinal de contas, por que motivos estamos aqui? E nós abordamos temas dos dias 1º até o dia 8 que dizem o seguinte: a questão não sou eu, você não é um acidente. O que dirige a sua vida, criado para ser eterno. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. O mundo não é o meu lar. Tudo isso é para ele e fui planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para agradar a Deus. Aqui nós começamos então a adentrar no que é o primeiro propósito, né? Que Deus requer para os seus filhos. E ele diz o seguinte: você foi planejado para agradar a Deus, para me agradar, para fazer a minha vontade, segundo a minha vontade. Então, a partir do dia 8, nós estivemos abordando temas como Deus sorri quando você confia nele, a essência da adoração é a rendição, Deus quer ser meu melhor amigo. Você quer ser o melhor amigo de Deus? Estou tão perto de Deus quanto escolhi estar. Você está tão perto de Deus quanto escolheu estar, quanto Ele quer que você esteja? Deus me quer por inteiro e Deus é real a despeito de como você se sente. A partir do dia 14, então nós começamos então a descrever o que é o segundo propósito que Deus deixa para nós como regras de prática e fé. E ele diz o seguinte: você foi formado para fazer parte da minha família. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Fui moldado para pertencer à família de Deus. A vida consiste em amar. Sou chamado para participar, não apenas para crer. Preciso de outras pessoas em minha vida. Comunidade exige comprometimento. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos? Estão tudo ok? Você está tendo conflito? Você está desistindo dos seus relacionamentos? Você acha que não tem chance? Restauração é possível. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da igreja. E então nós começamos o terceiro propósito a partir do dia 22. E Deus nos deixa o seguinte: fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Sim, somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós fomos moldados e criados para sermos semelhantes a Cristo. Nunca é tarde para começar a crescer. A verdade me transforma. A verdade liberta. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe um propósito por trás de cada problema? Como está a sua vida? Você tem tido muitos problemas? Você exclui os seus problemas? Você não quer olhar para os seus problemas? Você murmura com os seus problemas? Aqui está a chave. Existe um propósito por trás de cada problema. E você pode ter certeza que quando você está começando a resolver tem mais um lote na fila. Nós não estamos isentos de problema. A vida é assim. A questão é como eu vou ter capacidade de lidar com os meus problemas para resolvê-los. Porque sim, problemas precisam ser resolvidos. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Sempre há uma saída. Não existem atalhos para se chegar à maturidade. Então nós começamos a partir do dia 29 a entender qual é o nosso quarto propósito que Deus requer de nós. E ele começa nos dizendo o seguinte: você foi moldado para servir. Você tem servido? Ou você está esperando que os outros te sirvam? Você sempre espera que vem de lá para cá, ou você tem dado o primeiro passo? Porque sim, a vida é movimento e tudo começa no servir. Quanto mais eu sirvo, mais eu serei servido. Aceitando a minha missão. Eu fui moldado para servir a Deus. Ninguém mais pode ser eu. Não existem outro igual a mim, outro igual a você que me ouve, igual ao seu pai, igual ao seu filho, igual à sua mãe. Não existem. Nós somos únicos. Não existe outro igual a mim. Deus merece o melhor de mim. Você tem dado o seu melhor para Deus? Sirvo a Deus quando sirvo aos outros. Servindo a Deus. Servimos quando estamos servindo aos outros. Para ser servo, devo pensar como servo. Como tem sido o seu pensamento? Como servo ou como escravo? Deus opera melhor quando admito as minhas fraquezas. Você tem aceitado as suas fraquezas e tem mantido serenidade, silêncio, para suportar as suas fraquezas, acreditando que a sua força vem dele?
Porque Deus age através dos mais fracos. Você foi feito para uma missão. Feitos para uma missão. Daqui por diante nós começamos então o 5º propósito. E hoje nós estaremos estudando o 36º dia do nosso desafio, Uma Vida com Propósito. E ele já começa dizendo o seguinte: você foi feito para uma missão de vida. Você tem cumprido a sua missão de acordo, em concordância com o que Deus te fez, com o que Deus te permitiu vir a esse mundo? Porque quando a gente está fora do nosso propósito, fora da nossa missão, parece que a vida perde o sentido. Então nós começamos aqui hoje, dar início ao nosso 5º propósito. E a palavra começa nos dizendo o seguinte: o fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Está lá em Provérbios 11:30, 36º dia. Fui feito para uma missão. Você foi feito para uma missão. Você foi feita para uma missão. Você já descobriu qual é a sua missão? Qual é a sua missão de vida? Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Está lá em João 17:18. A coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Está em Atos 20:24 da Bíblia Mensagem. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. E Ele nos deixou essa missão. Essa atribuição é conhecida como a sua missão. Deus quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. Seu ministério e seu serviço juntos aos que creem. É a sua missão, levar o seu ministério da palavra junto aos que creem. E a missão é seu serviço juntos aos que não creem. Cumprir a sua missão no mundo é o 5º propósito de Deus para a sua vida. A missão de sua vida é tanto comum quanto específica. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos. E a outra parte é uma tarefa separada exclusivamente sua, para você. Veremos ambas as partes nos próximos capítulos. A palavra missão tem sua raiz na palavra latina para remeter ou enviar. Ser cristão inclui ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus entendeu nitidamente a missão de sua vida sobre a terra. Quando estava com os 12 anos de idade, ele disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele disse: está consumado. Como capa e contracapa de um livro, essas duas declarações emolduram uma vida plena, que foi dirigida por um único propósito. Jesus completou a sua missão, que lhe foi confiada pelo Pai. Ele veio para cumpri-la. E ele cumpriu segundo a vontade do seu Pai, do nosso Pai. Porque ali mesmo na cruz, quando ele disse: se for possível, Pai, afaste de mim esse cálice. Essa missão, pois somos o corpo de Cristo. Porque devemos em seu corpo físico? Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. E a Bíblia nos diz: Deus, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Deus quer resgatar os seres humanos de Satanás e reconciliá-los consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou: amá-los sem parte, ser parte da sua família, torná-los semelhantes a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Uma vez que pertençamos a ele, Deus nos usará para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. E neste envio ele nos capacita. E a Bíblia nos diz: estamos aqui falando em nome de Cristo, somos os mensageiros de Deus e espalhamos as boas novas do seu amor e de seus propósitos pelo mundo. E qual a importância da sua missão? Cumprir a sua missão na terra é parte essencial de viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais a sua missão é tão importante, segundo a vontade dele. E a primeira delas é: sua missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Nós somos pequenos cristos aqui na terra, representantes de Cristo, representantes do legado que ele nos deixou, né? Jesus não nos chama apenas para vir a ele, mas também para ir por ele. Missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 formas diferentes, em 5 livros diferentes na Bíblia. É como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você leve isso a sério. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de uma vida na terra como missão. Quando, onde, por quê e como. Por quem? Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é o seu compromisso com Jesus, e não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, a sua missão é compulsória. Desprezá-la seria um ato de desobediência. Você talvez não esteja ciente de que Deus o pôs como responsável pelos incrédulos que vivem à sua volta. E tudo começa no levar o amor. Porque quando nós estamos levando o amor verdadeiro, o amor que cura, né? Nós estamos levando quem? Deus para a vida dessas pessoas. Porque sim, Deus é o quê? Deus é amor. Se você não falar, não advertir os ímpios e parar de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu colocarei sobre você a responsabilidade pela morte deles. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas jamais irão conhecer. E sua missão é contar a eles sobre Jesus. O segundo ensinamento que a Bíblia nos diz sobre missão. A sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma incrível honra ser usado por Deus, segundo a vontade dele. E Paulo nos disse, todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus nos fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Sua missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros de Deus na construção do seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, na obra. E Jesus assegurou a nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! E a Bíblia diz, somos representantes de Cristo pelo mundo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar de lado as suas diferenças, a entrar no trabalho de Deus e a fazer as coisas corretas entre eles. Estamos falando por Cristo agora. Tornem-se amigos de Deus. O terceiro ensinamento que a Bíblia nos diz sobre como fazer as missões é contar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode estar fazendo por eles, mostrando o caminho. Se o seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você soubesse a cura, seria criminoso reter tal informação e negligenciar a ajuda a ele. Afinal, pior seria guardar segredo sobre o caminho para o perdão, para o propósito, para a paz e para a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades no mundo e partilhá-la é o maior carinho que podemos mostrar a qualquer um dos nossos semelhantes. Afinal, os mandamentos primordiais são o quê? Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Um problema dos cristãos que se convertem há muito tempo é terem esquecido de como é viver em Cristo. Devemos nos lembrar de que, não importa quantas pessoas pareçam estar felizes e bem-sucedidas sem Cristo, elas estão irremediavelmente destinadas à separação eterna de Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Todos precisam de Jesus. Qual é o valor da sua missão? O valor da sua missão é eterno. Ela fará a diferença no destino, mas as consequências do seu emprego, não. Nada que você faça pode ser mais importante. Por isso precisamos ser diligentes com a nossa missão. E Jesus nos diz, todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas que nos foram entregues por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. O relógio que controla a missão de sua vida está correndo. Ele não para. E nós estamos correndo contra o tempo. Então, não perca mais um dia. Não negligencie o seu chamado. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas só temos o período da nossa vida para alcançarmos. E esse período é o que nós temos agora, é o hoje. Isso não significa que você tenha que desistir de seus trabalhos para se tornar evangelista em tempo integral e abdicar de suas funções financeiras, profissionais. Deus deseja que você partilhe as boas novas no lugar onde estiver. Estudante, mãe e dona de casa, como um professor, como um vendedor, como um gerente, como um agroomer, que aprende muito com os pets. Deus me dá muitos downloads, gente, com os pets. Tem sido, assim, um laboratório. Aos poucos eu vou trazendo novidades mais pra frente.
Qualquer que seja a sua atividade, você deve sempre buscar as pessoas que Deus coloca em seu caminho e com elas partilhar o Evangelho. Por onde estiver, seja quem for. A sua missão traz significado à sua vida. William James disse o seguinte: o melhor uso que você pode dar à sua vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. É um legado que você tem a deixar. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o resto acabará desaparecendo, como fumaça. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vidas empenhadas na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento da nossa missão aqui na Terra. Os resultados dessas atividades irão durar, e durar para sempre. Porque você vai deixar o seu legado. Você vai deixar o seu carimbo. Receber o seu carimbo. E deixá-lo para aqueles que vierem após você. Mas você vai receber o carimbo de certificado. Esse foi certificado porque cumpriu a minha missão. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe deu na terra, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. E Paulo disse o seguinte: minha vida não tem nenhum valor a menos que eu use para realizar a obra que me foi concedida pelo Senhor Jesus. Obra de contar aos outros as boas novas sobre a maravilhosa bondade e sobre o amor de Deus. Existem pessoas nesse planeta que somente você poderá alcançar, em virtude de onde você vive e do que Deus o fez ser, do que Ele tem feito na sua vida, do que Ele tem feito na minha vida. Se ao menos uma pessoa for para o céu por causa de você, a sua vida terá sido relevante para a eternidade. Uau! Eu não sei quantos Deus quer que eu alcance. Eu já falei sobre isso aqui. Se for 1, se for 10, se for 1000. Eu sei que eu quero chegar do lado de lá, com carimbo de certificação. E você quer receber esse carimbo de certificação e aprovação? Todos os que eu te dei, você os recolheu para mim. Isso é sério. Não espere para o vizinho, não espere para o seu marido, não espere para o seu pai, não espere para a sua mãe. É sua missão. É a minha missão. Comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal, e ore. Deus, quem você pôs na minha vida para que eu contasse a respeito de Jesus? O cronograma de Deus para a finalização da história está relacionado à conclusão de nossa incumbência. Hoje em dia, há um interesse crescente na segunda vinda de Cristo e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Desde que eu me entenda por gente que a gente diz que criança, né? Criança não se entende por gente, é criança. A gente ouve falar que o fim dos tempos estão, 2000 não passaria, né? De 2000, chegaria a 2000, mas não passaria. E aqui estamos, 2023. Mas nós sabemos sim que, como nós temos visto no mundo, as palavras estão sendo cumpridas. Apocalipse está aí. Logo antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta. E qual foi a resposta de Jesus? E a resposta foi bastante reveladora. E ele disse: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar sobre as profecias, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão pelo mundo. Em essência, ele disse: os detalhes da minha volta não são da sua conta. O que é da conta de vocês é a missão que lhes foi dada. Levarem a minha palavra, a minha verdade. Concentrem-se nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil. Pois Jesus disse: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora, por que você deveria tentar calcular e imaginar e adivinhar qual será esse dia, qual será essa hora? Dia, noite, tarde? Não tem como prever. O que sabemos com certeza é isto: Jesus não irá voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir a sua palavra a tenham ouvido. Por isso é a nossa missão, adiantar o processo de levar a tua palavra. E Jesus disse: as boas novas sobre o reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e a todas as nações. Depois virá sim o fim. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir a sua missão e não em desvendar a profecia de quando ele virá. É fácil nos distrairmos e desviarmos da nossa missão, porque o inimigo nos prefere fazendo qualquer outra coisa, exceto partilhando a fé, para começar a rolar o feed nas redes sociais, para ver a vida dos outros como está. É uma distração? Sim, pode ser uma distração. Mas o que você poderia estar fazendo?
desenvolvendo a sua missão. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém para o céu consigo. Mas no instante em que você começar a levar a sua missão a sério, fique certo de que o inimigo irá lançar todo tipo de distração contra você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus. Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. Aqui eu já tenho testemunhos para dar a respeito disso. E essa semana, num momento de tensão, de fato, me questionar. Por que eu estou fazendo isso, Senhor? Para quê? Para quem? E aí me veio uma palavra muito forte. De uma situação que a gente estava passando até com o João Lucas. E isso, assim, me confortou o coração, porque deixa que dos seus eu cuido. E não desvia os olhos da tua missão, do que eu quero para você. Então foi uma palavra muito profunda, muito profunda. E quanto lhe custará cumprir a sua missão? A gente sabe que a gente tem que abdicar, sim, várias coisas. E uma das coisas que eu tenho me abdicado e que tem pesado é o estar em tempo com meu filho. Quanto lhe custará cumprir a sua missão? Cumprir sua missão irá exigir que você abandone os seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve dizer, tal qual disse Jesus: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeta os meus privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Porque enquanto estou aqui, não sou eu, mas é o Senhor através de mim. Pare de fazer orações egoístas como Deus abençoe o que eu quero fazer. Em vez disso, ore, Deus, ajude-me a fazer o que está no seu coração para mim. E que estejas me abençoando. Entregue a Deus uma folha em branco, com seu nome assinado embaixo, e peça para Ele preencher. A Bíblia diz, antes, entregue-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. Hoje eu entendo porque Deus me resgatou do vale de ossos secos e dos desertos pelos quais eu já atravessei. Comprometendo-se com a realização da sua missão. Aconteça o que acontecer, você irá experimentar a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas já experimentaram. Não há quase nada que Deus não faça pelo homem ou mulher que se comprometam em servir o reino de Deus. E Jesus prometeu. Deus lhes dará tudo o que precisamos no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação primária. Mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, disse o autor do livro, servindo principalmente em igrejas pequenas na zona rural. Ele era um simples pregador, mas era um homem com uma missão inabalável. Sua atividade favorita era levar equipes de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante a sua vida, o papai ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha acordado em estado de semiconsciência, quase 24 horas por dia. Em estado de semiconsciência, quando ele sonhava, ele falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando os seus sonhos. Ele revivia os seus projetos de construção um após um e ia relatando. Certo dia, já próximo do fim, enquanto a minha esposa, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, o papai ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Logicamente, ele estava muito fraco, e minha esposa insistiu em que ele voltasse a se deitar. Mas ele insistia em tentar sair da cama. Então a minha esposa acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? E ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Gente, eu cheguei a arrepiar. Mesmo em semiconsciência, olha o que é o chamado da missão. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E ele foi insistindo em dizer. E ele começou a repetir por várias vezes sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a mesma frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei próximo à sua cama, com as lágrimas escorrendo, inclinei a cabeça para agradar a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, papai estendeu o braço, pôs a sua frágil mão sobre a minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando, passando o cajado da sua missão para a minha mão. Salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Que lindo. Estou toda arrepiada. Pretendo que esse seja o lema do resto da minha vida. Esse foi o relato do autor. Belo testemunho. E também o convido a considerar esse objetivo o foco da sua vida.
porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Deus. E o que mais importa para Ele é a redenção das pessoas que Ele fez. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro para que você esteja sempre atento a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira que no dia em que você estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida, carimbo de aprovado, certificado. Pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Fui feito para uma missão. A missão de recolher mais um para Jesus. Um versículo para memorizar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até os fins dos tempos. Está lá em Mateus 28, 19 e 20, da Bíblia NVI. E uma pergunta para meditar. Que temores me impedem de cumprir a missão da qual eu fui incumbido por Deus? De cumprir a minha missão? De salvar mais um para Jesus? De falar de Jesus para mais um? Que Ele tem feito na vida dos meus, da minha comunidade, da minha igreja, da minha cidade. O princípio da gratidão, reconhecer, agradecer as pequenas vitórias, as grandes vitórias. Muda a energia do ambiente, muda a energia da vida. Porque se eu fico só na murmuração quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, eu vibro no negativo. Estou chamando mais problemas, mais cargas negativas para cima de mim. Então começar a agradecer. Começar a agradecer. E falar sim da boa nova. Começar pela sua vida. A começar em mim. É o que eu tenho feito. A começar em mim e através de mim. Porque Deus tem colocado sim. E essa missão tem queimado no meu coração. De trazer as boas novas do que Ele tem feito na minha vida. Grande beijo no coração. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua vida. E um ótimo dia. Faça um excepcional dia na paz do Senhor. E um grande beijo no coração. E até breve. Fiquem com Deus.